O Marcília ficou curioso. Quem que tá só o pó da rabiola? Eu já imagino. A capa da gaita. Vamos lá. Tá aí. Começa no governo do PSDB, né? E eu me dispus, quando eu vi a nossa fragilização, e nós nos fragilizamos muito ao longo dos últimos anos, eu me dispus a andar pelo Brasil, a conversar com quem eu pudesse conversar para dizer, olha, vamos recolocar o PSDB na primeira prateleira da política brasileira. Porque depois que o PSDB deixou de ter esse papel de protagonista, a radicalização veio, e essa radicalização interessa principalmente aos extremos, não interessa ao Brasil. E isso eu fiz com a ajuda de inúmeros companheiros, PSDB cresceu de forma vigorosa agora na janela partidária, trouxemos outros candidatos, está aí o companheiro Ciro Gomes disputando com muita possibilidade o governo do Ceará, companheiro Marconi, dentre tantos outros, e esse era o meu propósito, deixar pronto, preparado um partido pós-2026 para discutir o Brasil. Porque eu me nego, Raquel, me nego a aceitar que nós vamos deixar de herança para os nossos filhos e netos esse Brasil, né? Uma polarização que está aí tão rasa, tão inculta, tão grosseira e que tanto de serviço faz ao Brasil. Eu vou deixar com você, porque tá bom demais isso. E você tem que... Vai lá, vai. Eu quero... Vai pra cima, Rubinho. Eu não sei de que porão esse infeliz saiu. Eu quero... Assim, tem tantas camadas esse vídeo, como ele mesmo disse, mas começa que ele vai chamando a galera de companheiro. Ele nem consegue disfarçar os trejeitos. O Aécio é o retrato de um Brasil que, graças a Deus, acabou. Onde a oposição eram esses tucanos de merda. Essa gente destruiu o Brasil porque desde sempre eles são uma oposição meia bomba, um bando de frouxo, uma horda de pseudo-intelectuais que ficavam se elocubrando sobre trejeitos e planos de como iriam fazer alguma coisa e tomando surra do PT, porque eram exatamente a mesma face do PT. O Aécio Neves, na campanha de 2014, teve lá uma votação vultosa, não é porque ele era bom, não é porque ele era incrível, não é porque ele tinha alguma proposta decente, nada disso, é porque ele era a única pessoa que tinha para votar contra a Dilma. Só isso. O Aécio, ele vive um sonho do que o PSDB foi no passado. O PSDB é aquele cara que ele era muito rico, ele era milionário, aí ele cheirou todo o dinheiro, ele enfiou tudo no rabo. Aí, de repente, ele tá falido, lascado, quebrado, mas ainda acha que é milionário. Ele tá morando na mansão, mas não tem dinheiro para conta de luz. É isso. Mas continua com a mesma soberba, com a mesma arrogância. A quem interessa a polarização, a quem interessa a não polarização, ao PT e ao PSDB, com esses frouxos como Aécio Neves. É um sujeito que... Eu não sei se a candidatura dele a presidente é uma manobra para ele encerrar com alguma dignidade pessoal a miserável carreira política dele, ou se realmente é um sonho de uma noite de verão, um devaneio que ele acha que ele vai ganhar a eleição, onde ele seria uma grande viabilidade política para o Brasil. Assim, é incrível, porque provavelmente, se ele realmente mantiver essa candidatura a presidente, provavelmente ele vai tomar uma surra da margem de erro. E é um fim decadente para um partido e para um político que merece. Ele, de alguma maneira, com a lábia dele, talvez com festas a Lavorcaro, conseguiu arregimentar ali alguns poucos idiotas que se filiaram no PSDB na janela partidária. Eu tenho certeza, o PSDB não vai bater a cláusula de barreira. Esse ano vai nos agraciar não só com a derrota do Lula, mas também com a morte do PSDB, com o fim desse tucanato de idiotas, desfavorecidos, de pessoas arrogantes, soberbas, que não contribuíram em nada com a República. Muito dessa política frouxa, de gente sem lado, dessa política murista tucana, se dá justamente por um sujeito chamado Mário Covas. Aqui em São Paulo, você fala mal do Mário Covas, as pessoas mais antigas, mas o Mário Covas... Veja, na eleição ao governo, onde ele foi para o segundo turno contra o Paulo Maluf, ele se aliou a Marta Suplicy, se aliou ao PT para vencer o Maluf, e ali começou a linha de que político não tem que ter lado e pode fazer qualquer tipo de negócio para ter o poder. Aí criou uma linha de Geraldo Alckmin, Aécio Neves, José Serra, Luísio Nunes, Bruno Covas e outros tantos que não contribuíram em nada. Uma horda de frouxos, de gente fraca, de gente ruim, de políticos desonestos. E aí veio o Aécio Neves falar em moral. Que tipo de moral? Quem se lembra dos áudios dele que vazaram? Um áudio chulo, baixo, torpe, cheio de frivolidades, de maneira arrogante na relação dele com o Gilmar.
Graças a Deus, esse é o último ano do Aécio Neves em algum cargo eletivo. A sua